programa Mais Milho está em Guarapuava, no interior do Paraná, região que concentra um dos maiores índices de produtividade de milho do país. Além do clima favorável, o que fazem os produtores? O tratamento do solo, de sementes, o manejo, o pós-colheita, enfim, toda a biotecnologia envolvida no processo. Que segredos existem por aqui? Perguntas que o programa vai responder. O Mais Milho de hoje está começando. Sou o João Marcos Silvoc, engenheiro agrônomo formado há 5 anos, estou na região de Guarapuava há 1 ano e meio, tenho raízes na agricultura e sou o convidado do programa Mais Milho de hoje. João, obrigado pela participação no programa. A gente tem uma missão bacana aqui em Guarapuava hoje, né? Eu que agradeço o convite, João, e realmente a gente está numa região que é referência na produtividade da cultura do milho. Bora, Vamos não lá. perder tempo. Vamos lá. Essa propriedade que a gente vai visitar agora, você conhece ela já? Não, eu não conheço propriedade lá, entretanto o grupo Ranhofer, né, é bastante conhecido na região. Pois é, eu conversei com ele por telefone e ele faz ali 200 sacas por hectare. Foi o que ele fez na safra passada, dá 12 mil quilos. É uma média da região, mais ou menos? 12 toneladas é uma média da região. Hoje a gente vê propriedades aí de 10 a 14 toneladas, né? Mas 12 toneladas aí é uma média da região boa. O que ele deve fazer lá, que a gente vai encontrar, que você acha com a sua experiência aí, que faz ele aumentar essa média? Porque a região é muito boa, a gente sabe, né? Toda a parte de tecnologia, tecnologia de sementes, né? Genética, biotecnologias, a parte de tecnologia operacional, agricultura de precisão, toda essa parte, eu acredito que a gente encontra na propriedade dele. Vamos conhecer essa história agora lá. Vamos lá. João e Nosso telefone, tudo bom? tudo bem? Obrigado por receber aí. Tudo bem? Bom, tranquilo? Sou Tudo o João, tranquilo. engenheiro agrônomo, que está nos acompanhando nesse programa Mais Milho. O grupo começou com o bisavô na década de 50, com 20 hectares. A cultura principal era arroz. E aí a primeira propriedade foi adquirida em 1962, a propriedade nós estamos hoje. E ao longo do tempo a área foi aumentando. Ainda nos dias de hoje digamos assim, um grupo familiar, atua eu, meu irmão e meu pai, e minha mãe fazendo a parte social e de marketing do grupo. Então a gestão é profissional, mas é um grupo familiar que conduz hoje todas as lavouras, né, pertencentes aí à área do grupo. O que você planta são 700 hectares, é isso? Isso, 700 hectares de milho. Dentro dessas áreas, diversos materiais, né, diversas companhias e precoces, também um pouco de tardio no final, das normais. Então teria aí um pouquinho de produto aí de cada, para representar cada período. O Bruno é o que a gente pode chamar do novo perfil do agricultor brasileiro. Tem 34 anos, é da 4ª geração de uma família de agricultores e se preparou muito para esse momento, para assumir os negócios da empresa. O Bruno tem uma história legal, João, e aí ele contou que fez administração, fez agronomia. E está tocando os negócios. Isso faz diferença para quem conduz uma propriedade assim, João? Para poder tocar em frente da empresa? Faz, com certeza, porque você vem de um histórico já da propriedade, você sabe como que acontecem as coisas na propriedade, e aí o teórico dá todo um embasamento, né, para tá buscando, né, Bruno, na parte prática as soluções, né? Sim, eu acho que a família, vamos dizer, já vem desde os antepassados no ramo da agricultura. E graças a Deus hoje continua, então que nem o próprio João falou, auxilia muito na parte teórica. Eu acho que depois na prática o entendimento fica muito mais fácil. E é lógico que a gente tem a ideia e a tendência que isso aí prospere para as próximas gerações também. A nossa ideia aqui, Bruno, que é o objetivo do programa Mais Milho, é mostrar de que maneira o produtor consegue, né, altos índices de produtividade. É o nosso objetivo aqui nessa visita hoje. Então, queria te convidar para a gente poder ir para a lavoura para mostrar de que maneira que você consegue manejo, tecnologia, né? O que faz você, são 200 sacas por hectare uma média, é isso? Hoje eu acho que
para o grupo e pela região, o que se almeja aí é em torno de 12 mil quilos por hectare, que, né, estaria dentro de um esperado, claro que com isso contando com um clima favorável, enfim, com um ano bom, né? Uma média boa. Média boa. Média alta. Média Vamos lá alta. para a lavoura então, vamos bom. conhecer todo o trabalho aqui do Bruno. Chegando na lavoura de milho do grupo, nós vamos verificar aqui as últimas áreas de milho plantado pelo grupo. O milho, a cultura do milho em si, na área, na concepção técnica, a visão do grupo, seria uma importância muito grande na rotação de culturas. Então, tem um peso muito grande na relação de matéria orgânica, na conservação do solo e da água, na questão relação ciênica, o carbono material em relação ao nitrogênio. Então isso aí te dá uma matéria orgânica para as culturas subsequentes muito grande. Então a participação dela na rotação de culturas do grupo é de fundamental importância. Então eu diria assim que hoje o milho é o carro-chefe, digamos assim, na importância de rotação de cultura. Esse ano valorizou muito para exportação, né? A gente viu aí durante todo o ano. Mudou um pouco a cultura em relação a isso? O preço foi bom para o produtor, a cadeia desequilibrou um pouquinho o mercado interno, mas para exportação foi bom. Isso chega a ser uma novidade? Chega sim, o preço, mas eu diria assim, hoje o preço em relação aos custos é equilibrado, porque o preço no passado ele ficou muito estagnado por um longo período de tempo. Então, durante mais ou menos 7 anos, o preço se manteve congelado. Então, só o fato dessas correções ao longo do ano, o preço hoje já estaria nesse patamar. Então, hoje, para você ter uma ideia, isso falando média geral de materiais, enfim, hoje teria na região que colher em torno de 10 mil quilos por hectare para empatar, vamos dizer, só para pagar os custos. 10 mil quilos para empatar. Para empatar. Então, é uma produtividade alta, comparando-se a nível nacional ou até estadual, com certeza é. Agora, o nível tecnológico também do outro lado te exige uma produção muito alta para você poder ser competitivo e ter no final uma rentabilidade. E aí, João, o que deu para observar na lavoura aqui? Vai muito mais longe do que a gente imagina, né? Toda a tecnologia implantada, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas tem um custo, né? Nada adianta a gente produzir sem ter uma lucratividade. Gente, eu queria partir para a parte mais técnica agora, até para mostrar, né, como é que o Bruno consegue esses altos índices de produtividade. Vocês que são os agrônomos aí, começamos por onde? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que começar do princípio, né? Que é a dessecação para plantio, né? Manejo de ervas daninhas, né? E o próprio manejo de pragas, né? Pré-plantio. Então, na cultura do milho, digamos assim, a pré-cultura seria aveia. Então, a aveia serviria como um adubo verde, né? E tem a dessecação, que ocorre em torno de 30 dias antes do plantio, já com a presença do inseticida. Após a dessecação, se realiza o plantio em cima da palha, que já vem ao encontro do plantio, né, direto. Em termos de início de plantio de milho, seria isso aí. Esse cuidado dos 30 dias sempre se tem e varia de ano para ano, porque em anos que chove pouco, é muito mais complicado o plantio por causa da palha, que fica mais rígida. Em anos que chove muito, a tendência é que a palha já diminua pela própria decomposição dela. Esse trabalho garante o que a você, né, nesse início? Eu diria assim, um plantio é o começo, né, da cultura, e você começar com o pé direito, começar já certo, bem feito o plantio, diria assim que já 30% da cultura já estaria estabelecido, vamos dizer, o potencial, com certeza 30%, um terço aí estaria nessa fase do plantio bem realizado, né? E aí se enquadra a palhada, que depois até tem o papel fundamental de deixar a umidade no solo, para que a planta não sofra tanto com períodos de estiagem.
E aí eu acho que já é um caminho seguido que começa bem feito. Quer dizer, é fundamental, parece óbvio, mas nem todos fazem isso. Nem todos fazem. É um grande conceito que vem se instalando nos últimos anos, mas ainda a gente tem produtores que não realizam. Eu diria que principalmente, né, você fazer uma boa dessecação para plantio, para já não ter planta daninha competindo com a cultura principal, né? E também esse manejo de lagartas de solo e o próprio percevejo, que é uma praga muito agressiva para a cultura do milho, né? Fazer esse manejo inicial, reduzindo essa população, para que você tenha o teu stand ideal, o teu número de plantas ideal por hectare, né? Que no final cada planta te coloca uma espiga e a espiga de milho é a produtividade. Vamos para dentro da lavoura para dar uma olhada? Vamos lá, a ideia é essa, vamos lá. E veja a seguir, o milho convencional rentável e com valor de mercado para o produtor. Ele tem uma qualidade muito boa de sanidade e de produtividade. Além da diluição de risco, eu diria assim que seria mais uma opção para o mercado. E as ações que garantem o sucesso na lavoura. A visão do longo prazo, então acho que isso aí tem que prevalecer, que todo o trabalho, todos esses detalhes e cuidados e caprichos na agricultura tem um retorno. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa área que a gente está olhando aqui agora. Bom, essa área aí ela tem 60 dias de plantio. O manejo foi, como comentado antes, em cima de aveia preta, de cobertura. É uma semente que já vem com tratamento de sementes, né, da própria fornecedora, da cooperativa. O plantio realizado hoje com máquinas a facão, é o mais tradicional, acredito eu, na cultura do milho. E com uma profundidade boa, que eu acho que é um bom indicativo de um bom plantio, que seria esses 3 centímetros aí preconizados. Então. O plantio com facão ele permite um revolvimento desse solo no sulco de plantio, onde o enraizamento dessa planta vai ser muito mais adequado. Quando você faz o plantio só no disco, ele te dá um certo envidramento nesse sulco onde passa o disco, o que dá uma segurada no enraizamento da planta. Então o facão também é um dos motivos aí do Bruno estar alcançando essas produtividades. O espaçamento também é um motivo? Qual é o espaçamento que você usa aqui, Bruno? Nesses últimos, no passado era 80, que hoje é considerado o padrão, né? Mas a gente usa o reduzido, que é 45 centímetros. Diria assim, a redução do espaçamento não só para a cultura do milho, mas eu diria para as culturas subsequentes, principalmente para o trigo e para a cevada, a gente viu uma diferença nítida, porque o adubo ele foi distribuído de forma mais homogênea. Se distribuir em 80 ou em 40, você diminui esse espaço entre linhas. E outro fator que eu acho fundamental e o grupo preconiza muito, que é a velocidade do plantio. Então hoje no milho a gente estabelece 4 km por hora, todos 100% das plantadeiras têm rastreamento, segunda a segunda, latitude por longitude, ser exatamente o ponto. Então hoje os operadores a gente consegue índices aí de 92%, 93% dentro da velocidade ideal, que é até 4 km por hora. A distribuição das plantas, né, dentro de uma mesma área, a população se mantém a mesma. Mas quando você coloca entre linhas, espaçamento entre linhas menores, você tem uma distribuição muito melhor. E hoje o milho, as cultivares de milho que a gente tem hoje permitem isso. Você pode ver, são plantas com folha mais ereta, né, de um porte mais que aceita esse espaçamento de entrelinha menor. Plantio direto, né? A propriedade que está há 50 anos com a família, você chegou a ver essa modificação, essa revolução que houve na época? Ele chegou a pegar isso ou não? Foi mais o seu pai? Eu diria mais a geração do meu pai, que teve essa mudança. Eu já estou pegando a consequência boa da questão do plantio direto. Agora, mesmo assim, anos que chove bastante, acho que você consegue ver nitidamente as lavouras que utilizam plantio direto e as que não utilizam. Então, você tem escorrimento, você tem princípios de erosão. Então,
A região hoje, diria assim, que necessita até o plantio direto pela questão não só da produtividade, mas conservação de água e solo. Agora tem a maneira correta de fazer o plantio direto, não basta apenas fazer o plantio direto, tem isso também? Com certeza, né? De nada adianta você ter um solo muito bem preparado, muito bem cuidado e você sair e soltar um plantio direto de maneira desorganizada, digamos assim, numa velocidade inadequada, né? Plantar no sentido correto, por quê? Se você plantar no sentido da descaída, consequentemente quando chover essa água vai correr no sentido da linha. E só para complementar e fechar o assunto de plantio, eu diria assim que hoje até a própria pesquisa indica isso aí, que a cultura, não só a milha, mas todas as culturas, quanto o menor tempo para fechamento é o ideal. Até por causa de plantas daninhas, hoje a gente pode ver que em relação a um plantio com espaçamento 80 centímetros, ele é uma lavoura muito mais limpa, sem tanta ervas daninhas. Quanto mais a cultura fecha, como ele falou, mais cedo e mais fechada, você consegue amortecer a gota da chuva. Isso te melhora em compactação, em lixiviação de nutrientes, toda a parte de estrutura de solo é melhor com esse fechamento mais cedo da cultura. Após a cultura instalada e também de plantio, foi feita outra de inseticida, até porque a nossa região ela tem muito problema de lagarta. E eu acho que, como o João preconizou ali, o manejo no começo bem realizado, principalmente na questão fitossanitária, eu acho que o ganho é muito maior do que depois tentar remediar uma situação que já está no estágio elevado. Você faz quantas aplicações aqui? A gente planeja duas aí conforme o desenvolvimento da cultura, que a gente tem uma ideia melhor. E o milho mudou talvez nos últimos anos, não só para o grupo, mas talvez regional. Então também poderia comentar em relação aos fungicidas. Então no passado a cultura do milho ela não dependia tanto da aplicação de fungicidas. Hoje já se faz um planejamento entre uma a duas que consideraria normal aí na cultura do milho, que no passado não tinha. Não deixou de ser surpresa para a gente que o produtor planta 200 hectares só com milho convencional. O custo é mais alto e mesmo assim é rentável. Ele foca também nesse nicho de mercado. Aqui a gente está é BT, né? Isso. Do outro lado lá é o convencional. A gente pode dar uma chegadinha lá para comparar? A gente está chegando aqui onde tem o milho convencional, são 200 hectares. Bruno, o que motiva você a ainda ter 200 hectares com convencional aqui? Bom, João, o material convencional ele se adapta muito bem à região. Ele tem uma qualidade muito boa de sanidade e de produtividade. E além da diluição de risco, eu diria assim que seria mais uma opção para o mercado. Porém, tem um manejo diferenciado, então eu diria um cuidado em cima do convencional seria duplicado em relação ao transgênico. Agora a questão é manejo mesmo, que é diferenciado. Questão de mercado, eu diria, tem hoje um mercado restrito, mas existe aí do material convencional, mas a grande maioria ainda é dos transgênicos. Então o nicho existe do convencional, e a ideia do plantio nessa escala no grupo é justamente para escalonar o risco da própria cultura e na escolha de um material que hoje se adapta e é convencional. Bruno, em relação hoje a você pagar por essa biotecnologia já na semente, ou você plantar um material convencional e fazer esse controle de lagartas com aplicações aéreas depois, qual que seria o custo-benefício disso? Se equipara, tem um diferencial? Olha, João, diria assim, num ano normal, equipara com o custo da tecnologia com a de aplicação. Mas o risco que você tem de acontecer algum fator atípico, como um surto propriamente de lagarta, que nem você citou, isso é muito grande. Então o produtor tem que colocar mesmo na ponta do lápis
o custo dele da própria tecnologia e hoje o custo dele da aplicação, para cada um fazer o próprio cálculo. Em relação ao mercado aqui, a sua produção ela vai para onde? A cooperativa, o destino à exportação, fica no mercado interno? Ela é vendida via cooperativa. Agora a cooperativa, tanto para exportação como o mercado interno, é ela que realiza essa negociação. O que se tem visto nesses últimos anos, com a abertura para a exportação, é que o preço tem ficado mais sensível. Como é que você imagina a cultura do milho daqui a 5 ou 10 anos? Hoje, vendo e fazendo uma projeção para o futuro, eu diria o seguinte: o milho ele tem um papel essencial nessa questão da rotação de culturas. Se o mercado estiver positivo, com certeza o produtor automaticamente vai aumentar essa área de milho. Então, eu diria assim, hoje o milho na cadeia da rotação de culturas, ele é fundamental. Então é muito difícil, talvez uma outra cultura substituir ela. Bom, o programa está chegando ao fim. Sabe qual é a impressão que eu fiquei? Que o Bruno é um produtor que ele diversifica, ele planta 2 tipos de sementes, ele planta convencional, ele planta BT, se cerca de todos os lados, né, para chegar num objetivo. Isso garante o sucesso dele? Você acha que minha impressão está correta? Com certeza, é por aí mesmo, João. Realmente, esse cuidado todo que ele toma para ter o maior sucesso possível dentro da empresa, porque não deixa de ser uma empresa, garante uma sustentabilidade e uma viabilidade da propriedade num período de tempo maior. É a visão do longo prazo, então acho que isso aí tem que prevalecer, não só apenas a cultura instalada hoje, mas o próximo ano, os próximos 5 ou 10 anos, e aí que todo o trabalho, todos esses detalhes e cuidados e caprichos na agricultura tem um retorno. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, obrigado por nos receber. Voltando agora, com uma impressão muito boa. Valeu a pena ter visitado, né? É impressionante o nível de tecnificação da fazenda, não é? Bom, a gente está falando de biotecnologia de semente, adubação correta, adubação no momento certo, distribuição de sementes no solo, a tecnologia que eles têm de agricultura de precisão, bastante interessante. Eu acho que valeu muito a pena aí a visita que nós fizemos. Bom, muito obrigado pela participação no Mais Milho de hoje. O programa está acabando, mas a nossa viagem, é claro, continua. Vamos visitar outros estados aí, produtores com altos índices de produtividade. Esse é o objetivo do Mais Milho. Até a semana que vem.